Boa noite, gente. Paz seja convosco. Estamos aqui reunidos agora através dessa ferramenta para que a gente não tenha que paralisar as nossas aulas, onde a gente tem aprendido acerca das 7 igrejas, a carta às 7 igrejas do Apocalipse. Dando continuidade, hoje nós vamos estudar a igreja de Filadélfia. Pegando a sequência aqui, né, nós vimos com Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Hoje seria Sardes, mas a igreja de Sardes, estrategicamente, nós estudamos na primeira semana. Então agora vamos pular Sardes e partir para a igreja de Filadélfia. Conhecendo um pouco mais sobre os detalhes desta carta enviada a essa igreja, vendo algumas curiosidades e aplicando isso na nossa vida prática. Bom, vamos lá. A carta à igreja de Filadélfia, Filadélfia quer dizer amor eterno, né? A característica dessa igreja era a fraternidade, né? Que, como a gente conhece, fraternidade é amor. O texto para essa carta está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 ao 13. Vamos fazer a leitura para a gente poder entender o conteúdo da carta. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13, diz assim: Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve o seguinte: Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertence ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm permanecido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo a vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição, que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio pela vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. E essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se você tem ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então são esses versículos aí de Apocalipse capítulo 3. Algumas características, né, da igreja de Filadélfia. Entre as 7 cartas escritas para cada uma das igrejas, nós encontramos 2 em que não contém nenhuma crítica à igreja. A carta à igreja de Esmirna, que nós já estudamos lá atrás, que era uma congregação pobre e enfrentava grande perseguição. Lembra quando nós estudamos lá? Era uma igreja que enfrentava perseguições. E essa, a carta à igreja de Filadélfia, uma congregação fraca e limitada, mas que dependia de Deus. 2 características importantes aí. Ela era a igreja de Esmirna era uma congregação pobre e que enfrentava perseguição. A igreja de Filadélfia era uma congregação fraca e limitada, porém dependia totalmente do auxílio de Deus, né? Dependia de Deus diretamente. Uma coisa interessante que a gente precisa reparar é que os homens, né, as pessoas, elas costumam medir força e qualidade
pelo tamanho, né? Pelo poder, né? Os grandes templos, enfim, qualidade para muita gente, né? E voltando para a área de igreja religiosa, né? Quanto maior o templo, quanto mais suntuoso ele for, né? Mais poderosa é a igreja. Essa é a forma do homem medir, né? Mas Jesus ele vê de uma forma diferente. A forma de Jesus avaliar, independentemente de sucesso, né? Desprezando aquilo que o mundo tem como uma igreja vitoriosa, Jesus ele olha para o caráter e para o coração de cada discípulo da igreja. Ele sabe muito bem a quem ele pertence, né? É interessante a gente pegar um gancho aqui, quando Samuel vai ungir o rei de Israel, em que ele chega na casa de Davi, pai de Davi, né, apresenta os filhos mais bonitos, os mais fortes, os mais, no conceito dele, preparados, né? E aí vem a palavra do Senhor dizendo: o Senhor Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus ele vê conteúdo que está dentro do coração. Por isso, permaneça firme com o teu coração puro e íntegro e procure copiar o exemplo dessas duas igrejas em que Jesus não fez nenhuma repreensão, mas sim esboçou as qualidades da igreja. Tá? Essa igreja ela deve ter sido notável, porque só recebeu elogios da parte de Cristo e não foi repreendida. Este deve ser o modelo que a gente deve adotar na nossa vida, na nossa história. Esse é o padrão que Jesus espera de cada um de nós enquanto igreja dele, né? Porém, eu ponho aí uma observação. Quando a gente recebe somente elogios, a gente tem uma tendência grande de baixar a guarda, né? Quando tudo está indo muito bem, a gente perde um pouquinho de vigilância. Então, só uma observação aqui: Jesus não repreendeu essa igreja, mas destacou pontos de elogio, mas eu coloco um adendo, né? Porque quando tá tudo bem na vida da gente, a gente tende a baixar a guarda e ficar um pouco desapercebido, né? Sempre assim, depois de um grande tempo de clamor, de busca, um grande tempo de passar por dificuldades, e quando alcançamos aquilo que a gente pediu, a tendência é a gente, né? Então é hora de redobrar a atenção e a vigilância para que a gente não venha a ser surpreendido. Qualidades dessa igreja. Jesus ele diz assim: guardaste a minha palavra. Eu quero ler um texto aqui que tem tudo a ver com isso, acerca de guardar a palavra de Deus. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 26. Tiago, capítulo 1, versos 21 a 26, diz assim a palavra de Deus. Preste atenção, olha. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê o seu rosto, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a sua língua, a religião não vale nada e ela está se enganando a si mesmo. Aqui é aquela velha história que vocês estão sempre me ouvindo dizer, né? Que quem ouve, mas não coloca em prática, não transforma a boa mensagem que está ouvindo em ações
na sua vida é semelhante ao homem que olha o rosto no espelho e quando vira, o texto aqui até enfatiza, né? Dá uma boa olhada, mas quando vira o rosto não se lembra como que é. Isso é triste. Já pensou? Que figura de linguagem que a Bíblia nos descreve aqui? Você sabe muito bem como é a sua feição, como é o teu rosto, né? As virtudes e os defeitos. Isso está explícito quando a gente olha no espelho. Mas a Bíblia fala que quando alguém ouve a palavra e não a coloca em prática, esquece de como é. Ou seja, é uma pessoa sem identidade, né? Outra qualidade é, que o texto menciona, além de guardar a palavra, é não negar o nome do Senhor. João capítulo 14, versículos 23 e 24, Evangelho de João 14, 23 e 24, diz assim a palavra, ó. Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e o meu Pai o amará. Eu e o meu Pai viremos e viveremos com essa pessoa. A pessoa que não me ama não obedece à minha palavra, ou à minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, aí faz menção a guardar a palavra e a não negar o nome de Jesus, né? O bom nome do Senhor. Porque toda vez que nós obedecemos a palavra, nós estamos fazendo menção do dono da palavra, que é o próprio Cristo Jesus. Ninguém vai falar nada aí? As promessas que ele faz para esta igreja de Filadélfia. Ele diz: pus diante de ti uma porta aberta. Oh, glória a Deus. Deus está colocando portas abertas. Para quem? Para quem ama a sua palavra, para quem guarda a sua palavra. Esta igreja, ela tinha por característica não abrir mão dos valores da palavra. E por isso que nós vemos na leitura, que no final do versículo, que Deus daria vitória a esta igreja. Estaria sempre com ela, né? Então, pus diante de ti uma porta aberta. Você não tem um trabalho nem de abrir. A porta já vai estar aberta diante de cada um de nós, que tenhamos por objetivo preservar e guardar os valores, como a igreja de Filadélfia fez. Os da sinagoga de Satanás virão e adorarão prostrados aos teus pés. Isso aqui pode soar assim como uma primeira leitura, pode soar assim como aquele louvor lá que fala, né, que eu vou estar no palco e os meus inimigos vão estar todos me aplaudindo de pé, né? Mas não, as pessoas que se curvam, vendem os seus valores, se prostram diante de vários e vários convites e pratos, né? Que aqui a Bíblia descreve como adoradores de Satanás. Eles vão se curvar quando ver uma igreja, ou seja, nós íntegros, inteiros, que não nos dobramos, que não nos curvamos. É como alguém que está sendo repreendido por um motivo e diante da repreensão abaixa a cabeça. Então é isso que aqui está dizendo, ou seja, vão reconhecer, né? Olha, aquela igreja, aquela pessoa, ela é fiel. Passando o que passou, ela permanece fiel. E uma terceira promessa: eu te guardarei na hora da tentação. Olha que coisa maravilhosa. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por momentos de tentação. A Bíblia nos diz, se não me engano, em Tiago 1,14, que a tentação ela vem para todo mundo. Vem para mim, vem para você, vem para quem está do teu lado, vem para o Papa, vem para a maior autoridade, se é que tem uma autoridade na igreja cristã evangélica, né? Então a tentação vem para todos, né? Mas o Senhor está dizendo aqui, como ele disse para a igreja de Filadélfia: eu te guardarei neste momento. Nos momentos de tentação, ele vai estar com você. Recompensas a quem vencer. Ao vencedor eu lhe farei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus,
a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome, né? Coluna. As colunas da igreja de Filadélfia, Filadélfia ficava numa cidade onde sempre haviam terremotos. E as colunas da igreja de Filadélfia racharam e caíram em um dos terremotos algumas décadas antes. Mas aqui, o Senhor, se aproveitando dessa linguagem, desse acontecido, ele fala, né? Mas as colunas do verdadeiro templo de Deus jamais serão destruídas. As colunas não são de pedra, mas são colunas vivas e firmes. Jesus não fala somente a líderes da igreja, mas a todos aqueles que permanecem, assim como a igreja de Filadélfia permaneceu, fiéis. Esses vencerão e serão coluna na casa de Deus. O que são colunas? São, como que eu posso dizer? São peças estruturais, fundamentais, que vão dar suporte. Então, assim vai ser você, serei eu, seremos nós na casa do Senhor, né? Pessoas que vão estar sustentando a obra, que vão estar dando sustentação para outros irmãos, para a igreja, para a obra do Senhor. Ele diz, dali jamais sairá. Os vencedores permanecerão sempre no templo de Deus e gozarão de comunhão eterna com Ele. Gravarei sobre ele, né? Ele está falando acerca de gravar o nome, né? Ele também vai imprimir em cada um de nós o bom nome dele. Quem bateu o olho em você, assim como em Filadélfia, vai ver, ó, essa é uma mulher de Deus, esse é um homem de Deus, esses são servos do Deus Altíssimo, são uma pessoa de Deus. Se nunca mais falaram isso a teu respeito, reveja os teus conceitos, porque a Bíblia diz que há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Então, de repente, se está faltando na tua vida, busque novamente isso, volte às primeiras obras, volte às origens, porque realmente as pessoas de Deus, elas são reconhecidas por características que agradam ao Senhor. Tá bom? Essas são um resumo daquilo que eu queria falar para vocês acerca da igreja de Filadélfia. Que Deus te abençoe, que as mãos do Senhor sejam sobre a tua vida. Tenha um bom restante de noite, um sábado abençoado, um fim de semana cheio da graça de Deus. Boa noite, Deus te abençoe.